voltando aqui a mais um das nossas partes, né, do curso de delegado da Polícia Civil 2014, com a professora Roberta Pedrinho, uma pedra pequenininha. Bem, vamos lá então, retomando aqui o nosso ponto, criminologia clássica. Dentre as modalidades de criminologia que nós vimos que são 4 as que nós estudaremos. Então, dentre as 4, vimos que serão clássica, positivista, crítica e científica moderna ou moderno-científica. Vamos então retomar a clássica. O objeto de estudo desta criminologia clássica principal será o crime, como o próprio nome, né? Criminologia fala, o estudo do crime. Então, o crime aqui é o principal objeto. Mas o crime, neste momento, ele vai ser percebido como um ente jurídico, né? Como uma construção abstrata, né? Que se encontra no ordenamento jurídico, que define o que é o crime. Então, o crime ele seria realizado a partir de uma ação de um indivíduo esse, né? Que tem conhecimento do que faz, tem discernimento, porque ele possui livre-arbítrio. Então, esta noção de livre-arbítrio é uma noção muito importante para a criminologia clássica, porque ele tem capacidade de escolha, capacidade de se autodeterminar. Ele possui liberdade de ação. E dentro da sua liberdade, ele opta pelo cometimento do crime, tá certo? Por isto, o crime é que será o objeto de estudo dele. A pena, nós vimos que ele manterá aquela função de prevenção geral negativa, através da intimidação. A pena vale como exemplo. Então, o indivíduo quer intimidar o outro, aplicando um modelo penal que seja rápido e que aconteça, né? Então, rapidez e certeza da punição são questões que o Beccaria, na sua obra dos delitos e das penas, pontua. Mas o Beccaria ele vai ser apenas um dos precursores desta escola, porque muitos são os seus autores, né, que a defendem. Nós vamos encontrar na Itália, né, grande parte dos seus expoentes, né, Pessina, Carrara, Romagnoli, né, Carmignani, são alguns desses autores italianos, né, que defenderão esse pensamento. Na Inglaterra, esse modelo utilitarista, né, ele vai também encontrar ressonância com Jeremy Bentham, e na Alemanha, em alguns aspectos, né, com Feuerbach. Então, vamos agora fixar esses postulados. Objeto de estudo principal nosso aqui da criminologia clássica é o crime. Tá? Então, aqui o crime é que vai ser foco de estudo. Olha a ideia de livre-arbítrio que eu mostro a vocês. Né? O crime é um ente jurídico em que o indivíduo, em face do seu livre-arbítrio, opta por aquela escolha. Pena, né, que eu sublinho aí para vocês em negrito, a função dela de prevenção geral negativa pela intimidação. Depois eu mostro a vocês os adeptos. E atenção aí nos adeptos. Beccaria, Romagnoli, Pessina, Carrara, Carmignani, Bentham e Feuerbach. Então, esses são alguns dos principais adeptos, não é, desta escola criminológica. Além da criminologia clássica no século XVIII, né, ela vai receber críticas. E algumas das principais críticas, nesse momento, elas ganham, né, notoriedade com o pensamento da chamada escola da criminologia positivista. A criminologia positivista, né, de fins do século XIX, vai ter como seu grande fundador, né, ou quase que o pai desta criminologia, Lombroso. Né? Lombroso redige uma obra chamada O Homem Delinquente. Essa obra, ela segue, não é, uma tendência forte, porque Lombroso ele era um médico legista, então ele traz esta influência, que é uma influência da medicina legal, ele a traz toda para a criminologia. E é curioso nós notarmos aqui a contraposição, não é, que nós vamos ter em relação ao método, porque nós bem vimos que o método, na criminologia
crítica, na criminologia clássica, ele era um método dedutivo. E agora, né, esse método é um método que nós chamamos de indutivo, né, experimental. Porque antes ele era um método que na clássica ele partia da análise geral para o particular. Aqui vai ser o inverso. Lombroso vai sair de um estudo do caso concreto, do particular, do individual, para, a partir daí, extrair as premissas gerais, né, as premissas maiores. Então, ele começou a estudar o criminoso. O estudo dele não incide mais sobre aquele objeto que a escola clássica tinha como referência, que anteriormente era o crime. Agora, o criminoso é quem entra em cena. Então, o criminoso, Lombroso vai debruçar-se sobre a figura do criminoso. Mas quem é o criminoso? Lombroso, médico italiano, ele resolve procurar nos presídios os delinquentes e inicia, em cima de todo um discurso, um aparato científico muito específico, estudos sobre quem seria o criminoso. Os estudos de Lombroso, né, eles inicialmente se pautaram nos traços físicos, né? Então ele vai se utilizar da frenologia, da fisiologia, né, para começar a delinear características que seriam características, né, que permaneceriam em todos os delinquentes, que seriam comuns aos delinquentes. Então ele começa a observar e traçar, né, uma espécie de mapeamento dos elementos comuns aos criminosos no aspecto físico. Ele então traça modelo de orelha, de anatomia, não é? Testas altas, a fronte larga, não é? Narizes mais dilatados, orelhas mais levantadas, braços longos, coluna arqueada. Todos esses elementos, esse conjunto de elementos, não é? Ajudará a traçar aquilo que Lombroso define como homem delinquente. E muitas foram, não é, as questões levantadas por ele, não é, que extrapolaram essa primeira abordagem, que foi uma abordagem física. Lombroso chega a notar que nos cárceres a maioria dos criminosos se tatuava. Então ele vai estabelecendo, não é, a tatuagem como fator criminógeno. E ele nota, não é, que a tatuagem vai estar presente, não é, nos braços, mais especificamente, de muitos criminosos. Então, a partir daí, ele estabelece, não é, que se os criminosos têm tatuagem, quem tem tatuagem é criminoso. Não é? Então, a forma como isso é tratado. E mais adiante, Lombroso, não é, inicia estudos que estarão além dessas características físicas exteriores. Então, como médico legista que Lombroso era, ele começa a procurar características internas, né, dentro do corpo. Então, exames necroscópicos, né, passam a ser feitos por esse médico para que ele constate esse elemento, não é, da criminalidade intrínseco ao ser humano. Bem, o método que ele usa é o indutivo experimental. O que isso significa? A partir do estudo de cada indivíduo criminoso, ele vai traçando as características gerais da criminalidade. Então, é como eu disse a vocês, né? A criminalidade, para ele, é o principal objeto desde que ela se encontre no delinquente. O objeto de estudo dele é o delinquente. Lombroso, ele não partiu, não é, à toa dos seus estudos. Ele se pauta num período do século XIX que vai encontrar algumas matrizes, não é, em fundamentos que foram levantados por Comte, por Darwin, por Spencer. Então, num período em que nós temos toda uma organização do pensamento positivista, que tenta, não é, organizar o espaço e que entende, através da ideia darwinista, não é, básica,
que existem indivíduos superiores e indivíduos inferiores. Então, dentro deste quadro, Lombroso acaba situando o delinquente como aquele indivíduo inferior, não é? E ele deveria evoluir. Se ele não evoluísse, esse delinquente, né, que vai ser tido como um anormal, diferentemente da criminologia clássica, que entende o criminoso como um indivíduo normal, que tem livre-arbítrio e escolhe um caminho, né, e comete um delito. Para a criminologia positivista, não. Aquele fator criminógeno é tão presente, não é, quase que determinante, porque ele segue o princípio do determinismo biológico. E pautado nessas ideias, ele entende que se o indivíduo não se corrigir para evoluir e se tornar normal, ele até mesmo poderá ser eliminado. Que são algumas das ideias que mais adiante um outro adepto da criminologia positivista, Garófalo, não é, vai registrar esse pensamento na sua obra Criminologia. Mas dentre os adeptos, não é, nós tivemos 3 importantes defensores, que nós assim podemos dizer, não é, da criminologia positivista na Itália. Então, o primeiro deles, o grande fundador, é Lombroso. Em seguida, nós também tivemos Ferri, que traz algumas contribuições da sociologia criminal e busca até atenuar algumas das ideias lombrosianas. E, em seguida, nós temos Garófalo, né, que parte para um aspecto mais jurídico dessa criminologia positivista, que teve na sua primeira fase com Lombroso um pensamento mais esmerado, né, no discurso médico, já que ele era um médico legista. No Brasil, nós vamos ter um grande seguidor de Lombroso, que é o chamado professor Nina Rodrigues. Nina Rodrigues, ele é um professor do Maranhão. Inclusive no Maranhão tem praça, não é, com o nome de Nina Rodrigues, que foi uma figura, não é, muito aclamada no século XIX. Mas o pensamento dele é um pensamento muito perigoso, porque ele segue algumas dessas ideias de Lombroso que acabam culminando com pensamentos preconceituosos e até racistas. Nina Rodrigues, ele funda um pensamento criminológico na Escola da Bahia, né? E ele vai ter contra ele, um dos grandes opositores às suas ideias vai ser do Tobias Barreto, né? Que tenta colocar um obstáculo, né, a algumas dessas suas ideias. E ele trabalha a temática da negritude associada à criminalidade, né, aqui no Brasil, o Nina Rodrigues. Então ele tem algumas obras como Os Africanos no Brasil, em que ele vai atribuir o fator da criminalidade, o fator da degenerescência do atavismo à negritude. Então a gente pode perceber, né, os perigos por onde essas ideias, né, caminham e desembocam. E na Argentina nós tivemos José Ingenieros, né, Ingenieros vai ser também um adepto que vai trazer para a América Latina esse pensamento lombrosiano, né, árduo. Então, esses são alguns dos principais adeptos de Lombroso, e é interessante a gente perceber, né, que ainda hoje muitas de suas ideias tentam ser retomadas sob um discurso moderno, não é, com contornos mais modernos, né, sobre formas genéticas de encontrarmos ali localizada a criminalidade. Nós temos que tomar muito cuidado, né, com os rumos que esses estudos podem conduzir. Então vamos agora fixar algumas das coisas que nós falamos aqui, né, na nossa tela. A criminologia positivista, ela adveio, então, em fins do século XIX. Né? Então, eu grifo aí para vocês o XIX com Lombroso. A obra dele, O Homem Delinquente, de 1876. Né? Essa obra, ela trouxe a influência de toda a medicina legal e do cientificismo para a criminologia. As matrizes que eu marquei, que eu apontei para vocês, do Comte, do Darwin, do Spencer, né, porque eles tentam deslocar, né, várias questões do campo das ciências físicas para as ciências sociais. Né, então, o discurso científico
do campo físico para o plano das ciências humanas vai ser um esforço do Spencer, né? E algumas dessas questões, né, são levadas adiante pelo Lombroso. Adeptos. Então, olhem aí nossos adeptos, isso também é importante vocês saberem. Né? Lombroso, Ferri e Garófalo são os 3 principais adeptos da criminologia positivista. Mais precisamente na Itália, no Brasil, Nina Rodrigues, na Argentina, José Ingenieros. Bem, entre esses postulados, uma coisa também importante de nós atentarmos, né, que a pena ela busca a prevenção especial. Olhem a distinção da criminologia clássica. Lá nós falávamos em prevenção, mas falávamos em prevenção geral. Aqui não, é especial. Essa prevenção especial pode se dar, inclusive, pela neutralização individual. Então, formas de aplicação da pena de morte, da prisão perpétua, são tidas como prevenção especial, individual, pela neutralização do indivíduo. E temos ainda, hoje é importante ressaltar, pessoal, que nós temos apenas no mundo, não é, no mundo democrático, nos países democráticos, apenas 2 países efetivamente democráticos que ainda aplicam a pena de morte: Estados Unidos e Japão. O Japão aplica muito pouco a pena de morte, né? Às vezes indivíduos que cometem até crimes muito graves até se matam, enfim, ela não tem quase aplicação, mas ainda é um disposto previsto. E nos Estados Unidos, nós temos pena de morte, prisão perpétua em muitos estados americanos. Temos um dos modelos penais mais rígidos. Não é sem motivo que os americanos punem com pena privativa de liberdade, não é? Mais de 2 milhões de indivíduos indo para ir para 2,5 milhões. Né? O Brasil prende mais de 500 mil de presos, indo aí para 550 mil presos. Então, observem que os índices nossos, né, de punição são muito altos, mas o país no mundo que mais apena com prisão, né, a gente pode observar, né, é os Estados Unidos. E ainda, além disso, neutraliza com a prisão perpétua e com a pena de morte, por injeção letal e às vezes até cadeira elétrica, ainda em alguns estados, né, não aderindo, portanto, ao que nós chamamos de modalidade de prevenção especial pela correção, que também é uma ideia postulado desta escola. O que é a correção? Né? A noção de que os indivíduos, como eu disse a vocês, pautados nas teorias evolucionistas, não é, darwinistas, que o indivíduo ele deveria, evoluir, não é, através de um tratamento, formas de correção, que hoje a gente poderia buscar através da ressocialização, através da reinserção social. Bom, é importante nós salientarmos que a perspectiva do positivismo criminológico, ela parte de uma noção, de um estudo da essência do ser. Então, nós dizemos que o crime é algo que se encontra no ser humano. Essa ideia, né, ela é uma ideia, portanto, do que nós chamamos de ontológico. Né? O crime está na essência, como se ele fosse um elemento natural, algo que já é pré-constituído. Então, essa ideia, né, ela vai ficar muito clara com o Lombroso quando ele vai buscar, acima de tudo, fatores, não é, que são fatores endógenos, né, do crime, nos aspectos biológicos, né, nos aspectos patológicos. Então, esses fatores internos, Lombroso chega ao ponto em que ele nos indica o que ele chama, não é, de nervura interna que o indivíduo teria no seu cérebro. Esse componente da criminalidade. Então, ele passa daquela análise dos corpos, uma análise física e exterior, para uma nova análise, uma análise agora dos elementos internos, uma análise endógena. Então, como médico legista que era, ele começa a abrir cadáveres. Ele abriu centenas de cadáveres, não é? Em busca desse elemento da criminalidade.
E o cérebro vai ser um dos principais focos de estudo do Lombroso. Lombroso, então, um dia, alegremente constata que num cadáver de um preso de nome Vilela, ele acha ali uma nervurinha no seu cérebro, a chamada fosseta occipital média, o elemento da degenerescência humana. Aquilo representava o atavismo. Então, Lombroso nota e afirma, não é, através dessa perspectiva ontológica de um crime pré-constituído que é natural, a partir daí ele entende que o criminoso é nato, o homem nasce criminoso. Então essa é a perspectiva lombrosiana e obviamente num presídio em que você pinça, não é, categorias da sociedade que geralmente são mais frágeis ao sistema, indivíduos excluídos, esses são pinçados. Indivíduos identificados com a pobreza, com a miséria e com a feiura decorrente dessa pobreza, né, essas características todas, né, apontarão esse fator que, então, num estudo dito mais sofisticado por Lombroso, ele situa a criminalidade. Então, o paradigma que Lombroso busca é o que nós chamamos de paradigma etiológico. Etiológico porque ele tenta estudar as causas do crime e explicar o homem criminoso, né? Não a partir de nenhuma interação social, né, mas de elementos que nascem com o indivíduo, né? Muitos elementos até hereditários. Então, essas ideias na modernidade vão ganhar algumas complexidades, contornos de estudos, né, da genética. Então é muito importante tomarmos cuidado, né, com o rumo desses estudos. O objeto aqui é o criminoso. Bem, eu queria que vocês então acompanhassem aqui na nossa tela alguns desses postulados. Quanto à pena, eu bem disse a vocês que a noção é de prevenção especial. Essa se dá pela neutralização. Além da prevenção especial, neutralização individual é o que nós chamamos de prevenção especial negativa, porque ela neutraliza o indivíduo. Então, aplica a pena de morte, aplica a prisão perpétua, ou então a chamada prevenção especial, ou individual, mas positiva. A positiva é pela correção do indivíduo, pelo seu tratamento, pela sua ressocialização. O crime, aqui ele se explica pelo estudo ontológico. Então, olhem aí, esse termo às vezes pode vir em alguma assertiva da sua prova. Ontológico, né, de essência do ser pré-constituído. Essa criminologia preocupou-se com fatores endógenos e aspectos biopolíticos e patológicos, como eu disse a vocês, né? Que era essa fosseta occipital média. Pautava-se no paradigma etiológico. Etiologia é aquele estudo com a noção de causas do crime, que tenta ser explicativo do fenômeno delitivo, né? Então, o objeto aqui não é mais o crime, como era para a escola da criminologia clássica. O objeto de estudo aqui é o delinquente, é o criminoso, né? É só vocês, inclusive, lembrarem do nome da obra, do Lombroso. O homem delinquente. Ele estuda o delinquente, o criminoso, né? Diferente da obra do Beccaria, olha lá, que ela já traz, ela enuncia o nome do objeto. A obra do Beccaria dos delitos e das penas, né? Então, a ideia de estudar o delito, o crime, é o objeto da criminologia clássica. E para a criminologia positivista, justamente o objeto de estudo é o delinquente. Bem, entre algumas questões aqui também que vale a pena serem ressaltadas, que eu disse a vocês, é que Lombroso ele realiza muitas pesquisas
craniométricas. Então ele vinha, né, sempre caminhando com a sua maleta cheia de instrumentos, né, ditos científicos, né, esses instrumentos em que ele ficava medindo crânios, ossaturas, né, enfim, buscando constatar, não é, esses fatores anatômicos, elementos fisiológicos e até mesmo mentais que caracterizavam a delinquência. Lombroso, ele criou essa teoria do chamado atavismo, ou da degenerescência. Então eu coloco esses termos em negrito, né, saliento aí para vocês. Degenerescência e atavismo, frisem isso, em que o delinquente poderia ter um retrocesso atávico, e isso iria originar toda a sua agressividade, a sua impulsividade negativa, o seu fator de inferioridade. Então, esse termo inferioridade, né, ele advém desta influência da matriz do darwinismo social que nós vimos, né, que é um autor que do campo da biologia ele vai ser deslocado aqui para o campo da criminologia, para as ciências sociais. Bom, Lombroso, ele também alegou ter descoberto essa fosseta occipital média que eu coloco aí para vocês, né? Esse termo era essa nervurinha que vinha no cérebro dos delinquentes. Então ele disse que essa nervura estava no cadáver, né, que ele era o cadáver do indivíduo Vilela. E para finalizar, eu deixo aí para vocês algumas das principais classificações de delinquentes, né, de acordo com Lombroso. Ele mostra o delinquente nato. Esse era um dos principais tipos. Uma delinquência hereditária. Então o indivíduo já nascia criminoso. Ele já apresentava, era um fator determinante, esta nervura que ele tinha, esse atavismo, essa fosseta occipital média. Havia também para ele o tipo de classificação dos delinquentes em ocasional. Pessoal, quem era o criminoso ocasional? Era aquele que, episodicamente, poderia vir a cometer um crime, não cometia sempre, né? Então, era quase aquela máxima episódio, né? A ocasião faz o ladrão. O indivíduo, às vezes, num certo momento, né, teve oportunidade, furta um objeto, comete um delito, é o chamado por ele criminoso ocasional. E além do criminoso ocasional, ele também classificava o criminoso em indivíduo completamente louco, né? Então, uma absoluta anormalidade. E olhem a demanda, né, delicada disso. Porque quantas pessoas apresentam algum tipo de problema mental e nem por isso cometem crimes. Mas na perspectiva, ao contrário, né, a minoria absoluta dos indivíduos com algum problema mental, né, cometem crime. Então, estamos falando aí desde as doenças mentais, indivíduos que portam esquizofrenia, né, bipolaridade, né, é algum tipo de paranoia, e é mesmo a psicopatia. Então, quer dizer, ou sociopatia, quer dizer, dentro de toda essa escala de doenças mentais, né, o número é muito ínfimo de indivíduos que cometem, né, algum tipo de conduta, né, desviada, né, desviante. Então, o que a gente observa é que aqui não, o Lombroso já determina que o indivíduo louco é o indivíduo delinquente. E também, naquela época, nós não tínhamos essa distinção, né, de indivíduos doentes mentais ou indivíduos com desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que abrange os casos de oligofrenia, né, indivíduos que crescem no tamanho, mas que muitas vezes, ou na idade biológica, mas a idade mental ainda continua de uma criança. Portadores de síndrome de Down, por exemplo, os casos chamados, né, de idiotia, de imbecilidade, de debilidade mental, com idade mental de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16 anos aproximadamente. Né? Então, todos esses casos, né, de indivíduos que apresentam, são portadores, né, de algum tipo, né, de dificuldade maior, que hoje são vistos como pessoas especiais, né? Em determinados casos, as doenças mentais, né, tratadas e acompanhadas com medicamento conduzem até o indivíduo a uma vida normal, mas a gente observa, né, como naquela época esses casos todos eram criminalizados. O indivíduo nascia com alguma doença, já era confinado, já era internado, já era tido como criminoso. E para finalizar,
o passional. O delinquente passional era aquele que cometia crimes imbuído de forte emoção. Então, no momento de desespero, de grande impulsividade, ele cometeria crimes. Então, esse vai ser, né, a finalização dessas 4 categorias: nato, ocasional, louco e passional. Para finalizar na telinha, olhem lá embaixo, nato, ocasional, louco e passional. Tá certo, pessoal? Até já, nós já voltamos.